Nós vamos iniciar mais uma aula de gestão de pessoas, tá? E nós vamos debater esses temas aqui, tá? Que eu separei para vocês. E gostaria também que a gente não esquecesse de falar sobre o nosso debate no Instagram com a conta da turma, tá? É importante a gente começar a elencar algumas temáticas voltado para o papel do RH mediante essas questões da crise, tá? Então, assim, eu preciso do feedback de vocês para saber se vocês têm interesse em fazer uma live sobre essas temáticas, tá? Até uma maneira de interagir, porque estou com saudade de vocês. Então, vamos lá. Programa de admissão e desligamento, política de gestão de pessoas, dinâmica de trabalho, que vai entrar nesse assunto aqui de crise, talento e medo. Mas, gente, olha só, olha que engraçado, e olha como o nosso mercado, ele oscila. Eu ia debater essa temática com vocês com uma outra vertente, né, antes de acontecer tudo isso, e hoje nós estamos com outro olhar, um olhar do papel do RH, onde está se reinventando em relação a diversas situações, até mesmo a questão do trabalho está sendo com outro olhar, né? Então, por isso que é importante a gente acompanhar o mercado. Programas de admissão e desligamento, gente, está acontecendo aí muitas situações mediante a crise, né? Infelizmente, essa situação aqui depende muito se a gente for levar em consideração a área de atuação, né? Porque deu uma área assim, da área da saúde, deu uma alavancada de uma tal maneira que você observa aí diversos processos seletivos em prol da comunidade, em prol de atender, né, a questão dessa necessidade que a questão do mercado está precisando. Então, como algumas áreas diminuíram, né, outras tiveram crescimento. Por isso que a gente não pode levar em consideração somente pensar com um olhar negativo, porque este é o momento de a gente ter um pensamento de buscar oportunidades, né, de buscar soluções, porque eu sempre falo para vocês que problemas sempre vão existir, principalmente na gestão. Mas o que é necessário é apresentar a solução para isso, né? Que aí a gente vai entrar daqui a pouco nessa temática aqui. Então, gente, vocês podem perceber que aconteceu muito o processo seletivo para a área da saúde, que está crescendo bastante, e agora nesse período de crise cresceu mais ainda, né? Enquanto tem outras áreas que começou a questão do desligamento, questão da área do turismo, e dentre outras particularidades, né? Então, o papel neste momento do RH é buscar soluções mediante esses programas de admissão e desligamento que estão ocorrendo. Por isso que eu vou colocar para vocês o material complementar, tá? Através de e-book, qual o papel do RH diante dessa questão da crise, né? Qual o papel que a gestão de pessoas está elencando em tempos de crise, como se sobressair sobre essa temática. Então, muitos gestores, empresários estão buscando maneiras de se sobressair para justamente não ter um índice alto de demissões, né? Então, se reinventar é a palavra-chave do momento. Política de gestão de pessoas. Gente, cada empresa está buscando formas de criar essa política, tá? Então, assim, eu estou observando o momento, assim, de a gente mudar o olhar em relação a essa dinâmica de trabalho. Por isso que eu coloquei aqui esse tema logo embaixo. Porque o que nós podemos observar? O teletrabalho, ele acabou crescendo, né? Que é justamente esse trabalho de maneira remota. Isso daí, gente, se vocês forem observar, eu sempre falei em sala de aula que era uma tendência. Vai acabar que com essa situação, o teletrabalho, ele vai acabar sendo utilizado até mesmo de maneira
como eu posso dizer, de maneira mais acelerada, né? Porque ainda era uma situação de eventualidade. Pode ser que uma tendência seja virar isso uma rotina, né? Até em relação mesmo à redução de custos, diante da velocidade da informação, do contato em relação a essa flexibilidade, onde você pode até ter mais de um trabalho, né? Então, é uma tendência. Então, outra situação da dinâmica de trabalho é se trabalhar a questão de dentro para fora, né? Que é também uma análise do papel de gestão de pessoas, porque muito se falava de fora para dentro. Vocês lembram que a gente até fez umas técnicas e algumas ferramentas utilizando essa temática, por exemplo, uma ferramenta análise SWOT, né? Que nós fazemos uma análise do macro e do microambiente, mas cada vez mais a partir deste momento, as empresas têm que observar a importância de olhar de dentro para fora. Porque, gente, a partir daí que nós conseguimos identificar os melhores colaboradores, as melhores pessoas que vão desenvolver aquele trabalho, que realmente abraça a causa da empresa. Então, neste momento, eu coloquei aqui em 3 vertentes, onde é importante a gente analisar. Porque essa dinâmica de trabalho, nós estamos falando de crise, talento e medo. Dentro disso, nós temos aí a crise, aonde é uma situação atual, econômica, né, onde está afetando diversos setores. E esse momento é de oportunidade para muitas empresas, muitos negócios que estão sabendo se reinventar, né? Então, nesse momento aqui, nós temos a temática de fora para dentro. Por isso que eu coloquei aqui através de forma abreviada. Mas o que nós vamos realmente reforçar, que é justamente o papel da gestão de pessoas neste momento, é falar daqueles talentos, daquelas pessoas que nós temos, que realmente enaltece os valores junto com a empresa, a cultura e principalmente, acima de tudo, a liderança. Então, nesse momento, é o momento de desenvolver competências. E o líder é um dos precursores mais importantes nesse viés. Por isso, a gestão de pessoas, ela precisa fortalecer essas lideranças. Tá? Então, o desenvolvimento de competências é fundamental, olhando de dentro para fora, conforme eu coloquei essa sigla. Porque nesse exato momento, existe um grande medo. E esse medo pode paralisar muitas pessoas. A gestão de pessoas, ela vem justamente para trabalhar com seus colaboradores a inteligência emocional, que também é uma sigla de dentro para fora, que eu falei para vocês, que é a tendência de mercado. Então, o que se fala também olhando-se de dentro para fora? A questão de custos, a questão de processos, pessoas, relacionamento, comunicação. Nesse momento, é o momento da empresa provar que realmente tem valores, objetivos, cultura enraizada na mente dos colaboradores. Então, esse é o momento da gestão de pessoas explorar isso, né? Então, impulsionar naquele momento de controle emocional e, acima de tudo, confiança. Tá? Então, outra situação que está sendo muito tendência é despertar nesses colaboradores a criação de projetos, de startup, de cases, de ideias que se pode criar projetos ou coprojetos que vai enaltecer aquele negócio, né? Então, muitas empresas disseminaram aquela rotina de trabalho para se transformar em outra vertente, que também é a questão da logística, do delivery e dentre outras particularidades que facilita para o meu cliente. Tá, então, existe inclusive, gente, matemática que vocês podem pesquisar depois, falando sobre Mega Hack. Isso, Mega Hack. O Mega Hack é uma maratona criativa, justamente de criação de projetos, de ideias, que vai explorar justamente aquelas questões de encontrar solução para o mercado, tá? Então, nesse momento, gente, o que eu posso falar para vocês que o papel realmente do RH
Na gestão de pessoas, é justamente despertar no colaborador uma maneira de encontrar produtividade, uma maneira de buscar que ele seja motivado, principalmente no trabalho como home office, né, que é a questão do teletrabalho, porque esse é o momento de ele abraçar a causa, né, redução de custos, tem muitos profissionais que estão sendo demitidos, então aqueles que estão realmente engajados com o negócio vão fazer de tudo para se sobressair nesse momento de crise. Tá? Então, o papel de gestão de pessoas é justamente engajar, é justamente fortalecer o vínculo que tem entre empresa e colaborador. Por isso, a grande importância de se trabalhar a questão de dentro para fora. Lembra que você falava, que eu falei uma vez para vocês assim, gente, a empresa veste a camisa do cliente. Porém, cada vez mais essa temática está mudando. Cada vez mais está se vestindo a camisa do colaborador. Porque o colaborador é que faz a diferença e futuramente ele também pode ser um cliente, né? Então é importante você trabalhar sobre isso. Então, eu vou postar para vocês alguns materiais que fortalecem a minha fala, inclusive e-books com assuntos super atuais dentro da gestão de pessoas, tá? Que justamente vai elencar a questão da política de gestão de pessoas atualmente, nessa questão de se sobressair a crise. E nunca esqueça, gente, que esse é o momento de ter a oportunidade. Então a gente tem que saber usar isso com muita sabedoria, tá? Porque sempre vai ocorrer uma questão de crise, uma questão de problema, mas aquelas pessoas, aquelas empresas que conseguirem se sobressair nesta crise vão justamente se manter no mercado, tá? Então trouxe aí essa temática para vocês, para justamente fortalecer o nosso assunto. E vamos tentar, gente, fazer uma live ou então debater, criar informativos, assuntos muito atuais sobre gestão de pessoas, para justamente a gente compartilhar isso e fazer como forma até de engajamento das pessoas, tá? Então trouxe até meu copo aqui, para a gente não esquecer o grande carinho que eu tenho por vocês.